E aí, galera Pro Mundo, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Conexão Pro Mundo. Um episódio mais do que especial, porque a gente vai estar celebrando a semana festiva do Dia Internacional da Mulher com a convidada mais do que especial, gente, simplesmente Dali Fonseca. Ela que é empreendedora, né, trabalha anos com culinária afetiva, né, e além disso, ela também faz parte da família Promundo, né, mãe de 2 alunos que estão aí, né, que tem uma história carregada pelo Colégio Promundo, Olavo e Rafael. E Dália, é um prazer receber você nesse podcast. Sinta-se à vontade, né, para compartilhar sua história, sua vivência, enquanto mulher empreendedora, enquanto mãe e pessoa. Se você me der ousadia, a gente vai fazer um livro. Então, me dê tempo. Com certeza. Me dê o tempo, que aí a gente vai conversando. Pronto, o tempo não é o problema, né? Ainda bem que estamos em um podcast, uma conversa maravilhosa. Queria saber de você, Dali, quando é que nasceu e como nasceu esse amor pela culinária? Primeiro, obrigada, Clara, por ser você, uma estudante de jornalismo, para estar recebendo aqui, representando esse mês, porque o Dia da Mulher não é o Dia da Mulher. Nós temos 375 dias para dar texto, para mostrar o que somos, como somos e por que estamos buscando o nosso espaço. Então, assim, eu fico muito feliz que isso venha de uma escola a qual eu tenho uma estima muito grande. O Colégio Promundo, ele faz parte da minha vida enquanto mãe, né? Eu sou psicóloga de formação. Foram 20 e tantos anos dentro de consultório, consultorias, trabalho, viajando o Nordeste, conhecendo algumas situações bem vulneráveis das mulheres, como também dentro do nosso estado de Sergipe. Então, eu fui psicóloga em Areia Branca, em Propiá, em Macambira, fiz parte da rede especial dos psicólogos que trabalhavam em Lagarto. Então, as consultorias, são muitos os papéis que eu exerci enquanto psicóloga. E isso me deu uma segurança, porque meus filhos tinham 2 anos quando eu precisei sair e seguir viagem para esses municípios. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Promundo. Né? Primeiro, falar sobre esse ser mãe, antes de ser empreendedora, antes de ser a psicóloga, porque eu precisava estar com um espaço seguro. Afinal de contas, eram os meus gêmeos, eram as minhas joias. Sim. Né? E aí eu conheci Denise. E conhecer Denise foi assim, foi fantástico, porque a sala dela ficava em frente à sala dos pequenininhos. Então, eu vi ali uma leoa. Ela cuidava dos filhos dos outros e cuidava desses filhos como se fossem os dela. E nisso me deu essa segurança de assumir novos desafios. Eles faziam integral, então eles eram os primeiros a ser deixados e os últimos a ser pegos, porque muitas vezes eu vinha de Lagarto, mais distante, e o marido, quando vinha buscar, era uma turminha de 8 meninos, de 8 crianças. O integral começou por conta dessas crianças. Então, hoje eu vejo o Rafael e o Olavo com 17 anos. Eles tiveram um momento fora do Promundo, mas nunca deixaram de ser o Promundo. Sim. Sempre estavam aqui, sempre estiveram bem acolhidos. Eu e Denise sempre tivemos uma aproximação. Meu marido passava pela porta da escola só para poder falar com Jaime, né? Então, existia essa relação de amigos, de respeito, sem a gente precisar participar da rotina. E quando eles tiveram que vir para fazer o primeiro, segundo e terceiro ano, eles pediram para que no primeiro ano eles voltassem. O pai não quis, porque não, agora é que vocês têm que estar se preparando mesmo. E eu nunca fui número, né? Uhum. Até como psicóloga, é, a amorosidade e a afetividade que Denise sempre teve nas relações com pais, filhos
e alunos, isso sempre mostrou que era preciso para poder ter um desenvolvimento maduro emocional. E quando eles voltaram, eu bati o pé, porque aí eu já era a culinarista. Aí eu já tinha a certeza do que eu estava fazendo, sem precisar pedir a opinião ou aceitar a argumentação do que eu não concordava. Perfeito. Né? E o amor pela culinária, por incrível que pareça, surgiu antes mesmo de Dali ser psicóloga. Minhas avós, que são as Marias da minha vida, eu ia passar as férias, nós somos do Rio Grande do Norte, então eu sempre estive ligada, linkada na cozinha com elas. Minha avó, meus avós tinham fazenda, era no sertão, então o fogão era um fogão a lenha dentro de casa. E tinha uma janelinha, tipo isso aqui que a gente tá. Sim. Imagina, isso aqui é o fogão, e aí você a pia e tem uma janelinha. E essa janelinha dava para o pé de umbu, bem cheio. E eu adorava estar na cozinha com elas, porque minhas avós eram amigas, então se juntavam as duas para tomar conta de 14 netos, porque as férias eram lá. Então, assim, eu queria estar sentindo o cheiro da galinha, eu queria estar sentindo o cheiro do bolo, eu queria saber porque o quiabo tinha que ser lavado daquele jeito, o maxixe. E isso eu fui crescendo lá, nas férias, e com o tempo nós tivemos aqui em Sergipe, quando eu voltei, por volta dos meus 12 anos, minha mãe começou a vender, para aumentar a renda, galeto. Sabe aquelas geladeiras, não, aqueles tonéis? Sim. Então, meu pai viajava e a gente trabalhava fazendo isso para poder ter o extra. Então, com 9 anos eu queria ter uma... Não é do tempo de vocês. Eu queria ter uma basqueteira. Basqueteira é um tênis, né? Que tem um cano exato, alto. que é tipo os jogadores de basquete usam. Sim. E eu queria... Era uma moda, basqueteira. E a saia bambolê. Nossa. Não precisamos falar sobre essa moda, mas, enfim, foi um sonho. E aí, eu pedi a meu pai, ele foi vender um cartão, ele foi pagar o IPVA do carro, e eu vi uma fila gigantesca, e as pessoas, quando chegavam no Banese, ali no Ceasa, no ponto Banese, chegava ali na frente do Ceasa, eles saíam correndo procurando um lugar onde vendesse, e não tinha. Água também não tinha. Aí eu queria tanto uma bicicleta. Por favor. Aí ele, minha filha, veja, eu vou trazer você, seu irmão, para cá. O que é que vão dizer? Não precisa dizer nada. A gente quer vender e quem vier, eu vou botar uma placa. Me ajude a comprar minha primeira bicicleta. E assim, eu fui. E assim eu fui. E quando eu fui, vendemos, mas vendemos muito. Todo mundo queria água, todo mundo... Um apontava para o outro, que a gente bem branco, eu e meu irmão, bem branco no sol. Aí eu lembro que tinha uma árvore e a gente botou para vender embaixo dessa árvore. E a gente tinha que sair para oferecer. Na verdade, a gente não precisou mais oferecer, porque aquilo chamou a atenção e as pessoas iam. E aí, quando passou o período, as pessoas perguntavam, conseguiu comprar a bicicleta? Nossa. E isso, para mim, é a verdade, né? A gente trabalhar com a verdade, com a transparência, sempre foi premissa. E a comida surgiu no momento que tudo estava dando um salto, vamos dizer assim, sabe aquele salto mortal?
filhos com 4 anos. Jean perdeu tudo na construtora. Só eu que estava trabalhando. E aí eu disse, não, peraí. Eu sempre disse que se tivesse que fazer arrumariam na praia, eu faria. Então, eu moro na praia, eu tenho fogão. Ana Maria mandou eu me acordar várias vezes naquele acorda, menina, levanta, menina. E que você, inclusive, foi pro Mais Você, né? Fez uma participação no Mais Você, gente, que incrível. E assim, é incrível porque nada estava dentro de um planejamento. Nada. Eu costumo dizer que todos nós temos um Deus do impossível. Todos nós. Se tem uma coisa que eu posso agradecer, é a minha fé. Eu sou persistente, eu tenho amigos incríveis, minha rede de apoio. Aqui eu estou ao vivo e eu tenho que agradecer ao vivo, por exemplo, a essa pessoa incrível que é Carol Tenório. Carol Tenório é da Acervo, é uma mulher empreendedora que busca o filho na escola, que leva o filho na escola, que não consegue se divertir como gostaria, porque está sempre pensando em como trazer mais situações, oportunizar mais luxo em uma festa que é para marcar a vida da pessoa. Então, Carol é uma parceira, Carol e Ricardo. Dentre tantos que eu estou aqui, que eu nem estou na rede do Arrumadíssimo, eu estou na rede de Dali Fonseca. E assim, eu já vi Anderson Adler, eu já vi aqui uma galera, e eu agradeço imensamente pela oportunidade que eles me dão de confiar, sabe, na minha palavra, porque o que eu emito é a minha verdade, não mais que a verdade. Com certeza. E um aspecto interessante que eu acho legal a gente chamar um pouco a atenção é que eu achei muito, muito massa, muito legal a forma como a culinária, ela veio para você, né, em um momento específico da sua vida e trouxe aspectos de afeto, né, como você disse lá na sua infância, a presença Sim, da comida, que você queria estar ali presente naquele processo criativo, né, de preparo. E também com essa sua história da bicicleta, dá para entender muito de onde vem tanta determinação, tanta força, garra para conquistar aquilo que se almeja, né? E dentro disso, quando foi que você percebeu, né? Eu acho que mais nesse momento da sua vida que você poderia transformar esse seu amor pela culinária em um negócio. veja, o que é ser sobrevivente? Ser sobrevivente em um espaço que a gente convive diariamente com vários preconceitos. Ser mulher é conviver diariamente com preconceitos. Preconceito entre você escolher uma profissão, preconceito entre você escolher um relacionamento, preconceito entre você, eu quero isso, fazer isso, vestir isso, cortar o cabelo disso. Então, quando eu cheguei em Ana Maria Braga, eu já tinha tido, eu fui convidada para Ana Maria, ela teve um problema de saúde, e desse problema de saúde, Dali, não se preocupe, você vai vir e pasme. Ninguém sabia, eu não tinha dito a ninguém. As duas únicas pessoas que sabiam desse processo era a minha pessoa favorita no universo, que hoje não faz mais parte do plano terrestre, né, que é Caio Abreu, e este meu filho que tinha que fazer umas fotos, né, que Wagner, ele está ali, mas todo mundo já sabe que é ele que faz tudo isso acontecer. A gente estava se preparando para crescer. E a gente estava se preparando para crescer, mas a gente não imaginava que eu ia chegar até lá. O trabalho foram 2 anos no escuro, eu como psicóloga, sem querer aparecer. E aí o Sebrae viu esse burburinho na cidade, que era como empreender 2 dias na semana. Porque eu só trabalho 2 dias na semana até hoje.
Então, tipo, é muita ousadia dessa menina. Quem é essa criatura? E eu não aparecia. E o Sebrae passou 1 ano, através de Ofélia, querendo muito que eu entrasse, que eu fizesse essa entrevista. 1 ano depois, nós começamos o Arrumadinho em 2017, o Arrumadíssimo, com o Arrumadinho, com paçoca e escarapatel. Eram os 3 pratos que eu tinha dinheiro para comprar os insumos. Então, como eu tinha muitos amigos e tinha trabalhado em vários lugares, nesse processo, meus amigos ficaram muito preocupados, muito preocupados. E eles queriam ser sócios, eles queriam dar um comércio para poder administrar. E eu sempre disse para eles: sobrou R$ 80 e 3 ex-babás para me ajudar. E com essas 3 babás, elas iam, elas picavam, elas cortavam, elas me ajudavam. E meu marido entregava e eu tinha 2 motoboys. Mas isso veio, o Arrumadíssimo nasceu através do olhar de amigos. Então, eu tenho 4 amigos gigantes, maravilhosos, que é a Aline Moraes, Elton Stumano, Kátia e Thales Rosa. E quando eu me percebi no Arrumadíssimo, foi porque a minha casa eu recebia amigos e eles gostavam do meu tempero. Então, o Arrumadíssimo nasceu de afeto de amigos. Os amigos se preocuparam comigo, os amigos queriam saber o que é que ia ser um marido engenheiro sênior desempregado, uma psicóloga com sendo doutoranda, sem poder Sim. desenvolver, né? E aí eu disse, velho, fui fazer um jantar para essa minha amiga. O Arrumadíssimo nasceu desse jantar. Eu descobri que eu estava exonerada no dia. Era o último final de semana de janeiro de 2017. Eu trabalhei 1 mês inteiro e eu já estava exonerada. Só que a portaria não saiu. E aí, no último final de semana, sabe aquela coisa assim? Eu passei fazendo uma busca ativa de uma portadora de transtorno mental com o filho no bairro Industrial. E ela estava passando por violência doméstica. Caramba. Vítima, inclusive, de ameaças para matar ela. Então, eu passei o dia fazendo pontes com Casa da Mulher, com lugar para poder ela ser abrigada, com a instituição da saúde mental para poder medicá-la. E aí, 9 horas da noite, mais ou menos, eu recebi uma mensagem de uma amiga. Dali, você sabe que você foi exonerada desde o dia 9? Eu disse, não. Aí ela, não, amiga, não só você, mas tantas pessoas. Eu disse, rei morto, rei posto. Não adianta. Quando a gente é cargo de gestão, é sobre isso. Não tem problema. Eu disse, agora eu vou parar. Vou escolher um lugar, porque eu tenho que tomar uma bem gelada, porque vai descer, né? E aí Curando tudo. né, vamos assim, não vai adiantar agora. Aí eu fui. Isso, o marido já estava desempregado, linda. Meu Deus, gente, que caos. E gêmeos. E gêmeos. Imagine você ter uma renda em torno, marido e mulher, de, vamos dizer assim, quase 20 mil. 6 meses a gente já não recebia. Na época de Dr. João, passamos por essa situação. E o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte: hoje a gente toma cerveja e amanhã eu enterro e trabalho o luto, porque para mim sempre são 2 dias. Eu trabalho o luto, no outro eu enterro. Aí
minha amiga me ligou. Dali, o que é que você está fazendo? Eu disse, enterrando um emprego. Nossa, Aí é a madrinha que teve a ideia do jantar. sim. Ela, dali agora, preocupada com os afilhados, ela que sempre foi uma rede de apoio, esse casal, Elton e Aline. Aí eu disse, vai dar certo. Ela disse, amiga, vamos fazer o seguinte, vamos conhecer ali um food truck, que era a época, né, que estava ali Food na truck, Praça food Luciano, park. Luciano Barreto. Até então não tinha os food park, eram Entendo. só abertos em praça. E ela disse assim, amiga, eu pensei que a gente podia comprar um desse para você e você montar, que você faz tão bem. Aí eu disse, amiga, não rola. Mas por quê? Eu disse, o arrumadinho é um prato muito delicado. Eu trabalhei na Secretaria de Saúde. Eu conheço e sei manipulação de alimentos e sei que não é a melhor saída. Para um food truck, né, no Não, caso, é isso. não é a culinária ideal. Não é. Com tudo que vai nela, um sarapatel, tudo tem que ser. Um food truck desse seria tipo um triplex. Sim, não ia Não, comportar a não. estrutura necessária, né, para o preparo. Mais uma vez, o afeto me deu gás. Só que eu só tinha R$ 80 na conta. Putz. E desses R$ 80, eu não podia pedir à minha amiga, porque ela já fazia tudo por mim. Amiga, como é que você pode vir fazer? Eu tenho uns amigos que vão vir almoçar aqui, vão jantar aqui. E eu não suporto nem o cheiro do coentro. Sulista não gosta. Ela é carioca, não gosta de coentro. A grande maioria. Eu disse, amiga, pode deixar. Eu vou. Aí eu fui. Comprei 1 quilo de feijão, 2 quilos de manteiga, 1 quilo de charque. Tudo calabresa defumada e toscana. E bacon. Aí eu disse, tudo que eu quis sempre fazer era poder mudar e criar receitas, porque meus pais eram os donos do arrumadinho do bairro industrial. E isso eu preciso citar, porque não é uma corrente apenas. Hoje a gente não tem a menor ligação e o meu comércio não tem a ver com o comércio deles, mas foi de onde eu tive uma base. E eu sou muito grata à coragem que minha mãe desenvolveu e colocou os filhos e deixou tudo muito claro do que poderia estar acontecendo para a gente crescer. Então, eu cozinhei, eu bati bandeja, eu fiz. Eu, com 9, 12 anos, meu pai saía para viajar e quando voltava, ele recebia os amigos e cobrava a comida. Eles levavam a bebida e meu pai cobrava a comida. Então, pegar galinha de postura, pegar capão para tirar o esporão. Gente, buchada, costurar, uma coisa fofa. A vida lhe preparou, né, afetivamente, profissionalmente, de alguma forma. E quando eu abri o meu primeiro Instagram, né, eu coloquei assim, que o arrumadíssimo representava as sensações, os sentimentos e a afetividade. Quando ninguém se falava sobre, eu lembro que Thales Rosa, que a gente fala sobre produção, ele sempre vai ser o pai da marca Arrumadíssimo. Foi ele que me deu. Vocês que são do ramo de jornalismo, designers, vocês podem ter certeza, busquem por ele, porque ele é o papa. E aí, logo depois, entrou na minha vida Maurício, que é Mau Mau, que foi da Brand, todo mundo que trabalha na área. E são meus amigos de bar. E o Mau Mau é casado com uma prima minha, que eu vim conhecer aqui em Aracaju, e ela é do Rio Grande do Norte. Então, o universo conspira para o que a gente está fazendo de bem, o que a gente está fazendo para dar para ele de melhor,
ele vai devolver, por mais que estejamos no caos. Então, eu sempre tive amor pela comida, sempre tive respeito para pegar na comida e sempre tive afeto por quem me dava aquela comida. Eu atendia no interior e muitas vezes era gratuito, porque eu trabalhava em instituição prestando serviço por Pública, né? projetos sociais. Mas aquelas pessoas, elas olhavam para mim e elas levavam galinha viva dentro de uma caixa. Elas levavam o feijão que tinha na roça deles, a macaxeira, a farinha, me convidavam para comer o lombo que eles preparavam. Eles iam para a feira. Marilene, em Macambira, ela ia para a feira, ela comprava o lombo, ela trabalhava o lombo e dizia assim: hoje você vai levar para casa para jantar com seu marido. E se eu disser que até hoje, ela não deixa de quando vem Aracaju trazer. Então, são relações muito, muito construídas com verdade. E o Arrumadíssimo, ele nasceu com uma verdade, se transformou em um filho, e com ele eu não deixo. Meu marido, por várias vezes, não foi uma nem duas, não, várias, recentemente, agora, antes de ontem, eu acho que você devia parar com o Arrumadíssimo. Eu olhei para ele assim, eu não sei qual é o remédio que você está tomando, não, mas eu estou medicada. Agradeço ao doutor Cristiano Santos, meu psiquiatra, porque ele é um filho e filho eu não vou abandonar. Muito pelo contrário, você vai ver daqui para frente ele voar e ele ainda ter uma mulher ousada para voar com ele e levando tantas outras mulheres, porque Dali é coletivo. Eu não estou aqui só, apenas, falando por mim. Comigo existiam, quando a gente entrou no Promundo, existiam 8 outras mulheres que deixavam os filhos no integral. Sim. Outras tantas que queriam fazer isso e não tinham condições financeiras. Mas por quê? Porque a gente queria trabalhar, pagar as contas, levar a vida de adulto. Sabe? Então, o que me rende a ser hoje a referência do que, como psicóloga, eu atraí os olhares de seriedade, de comprometimento. Desculpa. De comprometimento com juízes, com promotores, com defensores, com profissionais de saúde e com as famílias. Essa Dali veio com a mesma garra, com a mesma gana, com a mesma vontade de empreender, de mostrar que não é fácil, existem os obstáculos às vezes estão dentro de nossa casa, nos boicotam, sejam com família de primeiro nível ou com os agregados ao redor. Então, Dali, a rede de apoio de Dali para o Arrumadíssimo acontecer foram os amigos apenas. E assim, eu agradeço muito a meu pai. Meu pai foi assim, um homem na minha vida. Como ele faleceu recente, é uma dor presente, mas é um estímulo de permanecer e de fazer e de mostrar que ser honesto, Sim, vale a pena, que ser real vale a pena, que ter e respeitar os amigos vale a pena e ser verdadeiro com o seu comércio. Então, eu tenho os meus fornecedores, eu tenho a minha equipe, que eu respeito muito e fortaleço no coletivo. Então, as meninas que trabalham comigo, elas trabalham... Eu tenho 4 mães atípicas. O Arrumadíssimo começou eu e 3 ex-babás. A gente trabalha 2 dias na semana. Eu tenho 8 motoboys. Eu tenho um chefe de segurança. Eu tenho
5 pessoas que trabalham direto comigo. E tenho, quando eu faço eventos, porque o Sebrae é minha casa, né? E aí, o Sebrae me ensinou muito, 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 muito. Muito, muito, muito mesmo. Então, e vem me ensinando, vem me capacitando. Sim. E isso faz com que essas mulheres que viviam dentro de uma comodidade de benefícios, eu instigasse a elas saírem dessa zona de comodidade. Então, de fazer lacinhos de cabelo, de fazer mousse, de fazer geladinho, de estar dentro de casa e não deixar a peteca cair, porque a grande maioria vivia relacionamentos abusivos. Algumas delas permanecem em uma situação que eu posso dizer assim, anestesiadas, mas porém motivadas, porque das 3 que começaram comigo, as 3, todas 3 hoje têm curso técnico, uma tem curso técnico, a outra eu coloquei para fazer curso no SESC, depois foi fazer online, e a outra, que o filho é atípico, que ela é mãe atípica, o filho é o mais velho, como ele está na fase da adolescência, ela está fazendo agora eventos no final de semana, porque os pais estão em casa, e aí o que é que ela vai fazer? Cama elástica. Ela vai alugar cama elástica. Então, todas elas descobriram uma forma de ganhar o dinheiro e de se sustentar e realizar sonhos. É incrível como o poder da comida me levou a espaços que eu jamais imaginava. Era isso que eu estava aqui pensando, porque você falando tanto da história do Arrumadíssimo, né, que é algo que vem, de uma rede de apoio, é literalmente, né, a culinária afetiva, né, que vem do afeto, de uma rede de apoio, de uma galera que lhe ajudou e muitas vezes, digamos que sustentou de certa forma, né, para você estar ali, permanecer. E eu percebi, né, pelo que você falou muito da sua história, que você sempre foi uma mulher de estar ali, correndo atrás do seu. Mas depois do Arrumadíssimo, o que foi que mudou em você? Porque, lembro que você comentou um pouco sobre a volta dos meninos aqui para o Promundo e que você bateu o pé, você já tinha um Arrumadíssimo e disse: "Não, vai ser sim, isso que vai acontecer". E o que é Isso. que mudou em você como mulher, como força, que a gente vê que você tá ali movendo outras mulheres também a seguirem, né, a recalcular a rota e fazer algo que beneficie ela enquanto pessoa, alma, tudo? Eu costumo falar assim, o Arrumadíssimo, ele me levou em uma categoria de empoderamento. Mas não é esse empoderamento marqueteiro, não. Eu vou ser bem clara. Não é aquele. Eu nem tenho uma família feliz, da margarina feliz, não é isso. E sou muito real. Para quem trabalha comigo, para quem me conhece fora dos das redes enfim, dessa névoa que as pessoas acham que o Instagram é a vida real, eu bato uma real porque eu não dependo de ninguém, eu dependo de mim. Claro, comigo tem outras pessoas que trabalham, mas eu hoje não aceito mais. E a terapia também me ajudou bastante, né? Como eu sou formada em psicologia, eu faço terapia desde quando eu entrei na faculdade. Então, eu passei já por vários bons, excelentes profissionais, como também como péssimos. Péssimos. E que me deram suporte para eu poder ser a mulher do dar ou não. E não é libertador. Cara, como não é libertador? E aí, o Arrumadíssimo, ele me fez pensar fora da caixa. Porque eu vivia naquele automático. Trabalho, projeto social, construção, evento para o projeto social, né? Eu tive eu e mais uma equipe multidisciplinar.
fomos 3 pessoas que construímos o primeiro projeto para o Criança Esperança. E esse projeto do Criança Esperança foi um projeto vinculado à Macambira. E ninguém acreditava nesse projeto. Ninguém acreditava que ia dar certo esse projeto. E quando esse projeto aconteceu e que deu certo, foi incrível, porque, como ninguém acreditava, quando ele chegou, né? Gente, eu não estou conseguindo entrar aqui, então, se alguma coisa vocês não viram, vocês acompanham depois pelo YouTube, tá certo? Então, o que é que aconteceu? Um dos meus líderes, que eu digo assim, era eu, professor de flauta, Renato, Rinelli na informática, e Suzy, nós temos uma relação até hoje, eu, Rinelli e Suzy, Renato não mais, porque faleceu. Mas a gente acreditava que a gente poderia transformar a vida da agricultura de subsistência lá naquele lugar. E isso aconteceu, sabe? Quando o projeto chegou, foi incrível como a cidade brilhou. E a gente trabalhava, foi um projeto voltado para 100 crianças, entre crianças e adolescentes. E lá a gente trabalhava a questão do feminino. Então, o projeto é uma cidade onde os homens saem para trabalhar em Santos. E elas iam para lá por conta da comida. O projeto era muito mais por conta da comida. E nesse projeto de ser muito mais por conta da comida, eu senti uma outra picada. E eram as meninas que fugiam na região e que iam trabalhar ou em bares, na prostituição, ou em espaços em outras cidades para trabalhar como domésticas. Então, desse projeto que a gente desenvolveu lá, foi tão lindo, que nós tivemos, e recentemente eu recebi a ligação de uma delas, elas vão estar fazendo um almoço em minha homenagem. Eu vou estar indo para Macambira. Coisa linda. Delas que se formaram, que foram fazer cursos profissionalizantes. Então, o Arrumadíssimo, ele deu continuidade ao que eu esperava lá atrás com a psicologia. Então, eu deixei a psicologia o ano passado. Eu já tinha fechado o consultório, e aí eu pedi exoneração e fui, literalmente, tem 1 ano que eu estou trabalhando e vivendo o Arrumadíssimo. Você conseguiu interligar duas áreas diferentes de sua, digamos, profissionalização, né? Óbvio. Sim. Você conseguiu interligar a psicologia com a comida, né? Qual é o papel, assim, da comida para você? Qual a importância dela? Como é que você toca as pessoas pela comida? É uma experiência. Eu não posso dizer como é que ela vai lhe tocar, como ela vai tocar ele, qualquer um de vocês. Mas eu posso dizer a vocês que na minha equipe só toca na comida quem está bem. Se eu não estiver bem, eu nem entro na cozinha. E isso, a minha equipe sabe tanto que do motoboy que vai entregar, se eu olhar para ele e sentir que ele... Vamos aqui. Aí eu chamo, tomo um café, quer um suco, vou bater um papo com ele embaixo do meu pé de caju. Vou lá, bato um papo com ele e descubro que ele não está bem. Se velho, você vai levar para casa um almoço hoje. Você não vai trabalhar. Você não vai. Você vai receber o almoço. Eu vou lhe dar a diária, que é de direito. E você vai almoçar com sua mulher, porque ela está sentindo sua falta. Se tiver um pai que ele é separado, eu tenho as datas dos pais que tem que pegar os filhos. Aí, se eles botam lá, disponível, aí eu vou ali na agendinha. Mas hoje não é dia de você estar com fulano. Vou ligar para sua ex, viu? Pode ir pegar o menino.
E eu acho isso muito incomum, porque a gente não vê muito isso, né, no mercado de trabalho, né, o profissional está sendo humanizado. Isso é muito bonito, porque além de trabalhar com afeto ali diretamente na cozinha ou não, né, seja no transporte, você está não só entregando o afeto para aquele que consome o seu produto, mas você está recebendo dentro do negócio, né. Mas nem tudo são flores. Claro. Para eu chegar até esse ponto, veja, eu descobri que eu estava desempregada, com filhos gêmeos, colégio. Se não fosse Denise foi fantástica nesse período. Negociações, renegociações. Nós vendemos um carro, pagamos as contas e sobrou R$ 80, cara. Então, assim, o cara veio cortar a energia e eu mandar meus filhos para casa da minha sogra e dizer assim: papai e mamãe vai ter um jantar à luz de velas e vocês não podem ficar aqui. Eles não precisavam, com aquela idade, saber o que estava acontecendo. Porque se hoje eles já são esses monstrinhos reais de uma inteligência emocional, se eu tivesse tratado eles com toda essa... teria sido... Então, assim, eu contei muito com a escola e contei muito com a condição disso. Então, recentemente, a minha terapeuta disse assim: Dália, eu fico impressionada o quanto você é grata. Isso é uma virtude. Eu disse: eu não sei se é virtude. Eu sei que eu aprendi com minhas avós. E eu posso dizer a vocês que a comida tem uma importância e um papel fantástico na minha vida, de experiência, para mim, de respeito e, principalmente, a persistência. Porque cada vez que eu sou uma empreendedora que comecei com R$ 80 e que fiz uma jura. Eu disse que só teria cartão de crédito após 9 anos. Eu disse: olha, eu só vou ter cartão de crédito em maio de 2026. Porque quando eu vi de onde estava estourado, há 6 meses antes, que a gente não recebia quando a gente foi exonerado, e eu tinha um cartão de crédito com um limite maravilhoso, eu viajava para o exterior 1 a 2 vezes no ano, eu tinha uma condição de vida que não foi a condição de vida que eu aprendi. Eu venho da Zona Norte, a mudança dos meus pais vieram em um Fusca do Rio Grande do Norte. Nós fomos morar lá no Santos Dumont, e meu marido, ele é totalmente diferente. A família dele é berço de ouro. E ele escolheu o lado difícil da força. Porque eu não vou dizer que é o lado negro, né? Star Wars, o lado da força, né? Não foi o lado da força que para ele poderia ter sido mais tranquilo, né? Ter tido um relacionamento com uma médica, com um profissional. Não, ele foi pegar justamente a braba do rolê, a que não dá ponto sem nó e que reconhece mau caráter a quilômetros. Então, tipo assim, se vier para dar um nó em mim, velho, vai precisar. Eu trabalhei em CAPES, eu trabalhei no Senan, eu trabalhei na penitenciária e adoro psicologia forense. E aí, eu digo isso para os meus motoboys. Velho, se você tiver afim de puxar um beck antes de vir trabalhar, lembre-se, você trabalha, você tem que ter responsabilidade. Então, a galera da educação precisa ter uma linguagem que fale para essa galera, que fale a verdade, que diga assim: olha, você vai... Eu tenho um amigo que ele sempre, quando tem a chance de estar com os meus filhos, ele diz isso: quem disser que droga é ruim, vai estar mentindo. Droga não é ruim. Ruim é você provar ela. Porque se você provar, você vai sentir um sentimento, uma sensação que isso vai mudar a sua vida. Então, dentro do Arrumadíssimo, eu converso isso
com essa galera. Então, eu não discrimino eles, nem julgo, mas eu oriento. Então, o Arrumadíssimo, ele me deu um palco. Ele me deu um palco para tratar as pessoas, para conversar com as pessoas e me tratar. Porque nem sempre eu fui essa pessoa. E eu costumo dizer, eu não sou fofa. Não ache que eu sou fofa. Não queira me ver em dias que, né, eu tô ali e sou a líder. Porque na hora que a gente tem que botar o empreendedorismo, a gente não pode romantizar. Sim. Eu sou a líder, eu tenho reuniões com eles, eu converso com eles antes e depois de eventos. Hoje eu faço evento para 2.500 pessoas. Então, fazer um evento, liderar uma equipe. A minha assessora, Carla, foi fazer um evento comigo recentemente, era uma feijoada para 70 pessoas. Aí eu disse, quando terminou tudo, no dia seguinte a gente teve uma reunião, eu, ela e a equipe que trabalhou na linha de frente. E nesse dia Wagner não pôde ir, era aniversário dele, e eu só descobri no dia, um filho ingrato, vale ressaltar, 10/10 confirmou. E aí ele não pôde ir, e eu não tinha, imagine, era uma mesa linda que eu tinha formado. Eu tinha feito do início ao fim, né? E, tipo, como eu sei que dia de domingo ele não marca nada, eu disse, não, ele vai, faz e vai embora. E aí eu estava, nesse dia, aconteceu tudo nos bastidores para dar errado. As 4 pessoas que iam trabalhar comigo, as 4 que já têm experiência, a menina que ia ficar com o filho de uma não foi, a outra não estava atendendo o telefone, mas estava afônica. Aí a outra da cozinha, que já eu tenho uma equipe de eventos e tem uma equipe que trabalha na cozinha e tem uma equipe que dá suporte para quando tem evento, não estar dentro do movimento do Arrumadíssimo. Eu tenho uma cozinha para eventos. Sim. 4 pessoas não foram. 4. E aí eu disse, é aprendizado. Manter a calma e não vou dizer nada a ninguém. Meu anjo de guarda é fofoqueiro. Eu tenho um anjo de guarda muito fofoqueiro. E aí eu tinha pedido para o maître levar 4 pessoas. Não, levar 2 apoios a mais. E queria que fossem mulheres. Porque ele ia estar com a equipe dos garçons e eu ia estar com a equipe das mulheres. Massa. Eu liguei na hora para 2 amigas, as que estavam levando o bolo do aniversário. Massinha, muito obrigada. Massinha, você não vai embora. Você vai ficar aqui me ajudando. Essa de ajudar, ela tinha que fazer uma outra festa. Então, ela não poderia ficar. Ela ligou para uma pessoa, um auxiliar dela. Essa auxiliar nunca trabalhou na cozinha de restaurante. Nunca tinha feito nada. Os 2 apoios, as 2 meninas do apoio, nunca tinha feito nada. Nada, nada, nada. E nesse rolê, ainda chegou uma que era a minha. Chegou uma que era minha amiga de infância, que está trabalhando comigo, fazendo a logística de tirar as coisas, colocar as coisas. Eu disse, você vai ser a coordenadora daqui da cozinha, que eu vou estar ali. E aí eu disse para elas, meninas, vocês vão conseguir. Tá tudo certo. Vamos seguir esse script. Botei uma para ser minha sombra, porque quando eu estou num evento eu esqueço de beber água, esqueço de comer, esqueço de fazer tudo, e eu sou diabética, né? E aí eu disse, Carla, você vai administrar as necessidades. Tudo que precisar, você fala para mim, que aí eu, de radinho, já vou passar para o motorista e já falo com a equipe da outra cozinha. Resultado. O evento começou 10 horas da manhã,
terminou quase 10 da noite. Foi um sucesso. Só que eu não consegui registrar nada da minha mesa. Nada do que eu fiz. Nada daquilo ali. E aí ela disse assim, Dali, e as fotos? Eu disse, Deus é maravilhoso. Eu vendi 2 eventos aqui. E esses 2 eventos a gente vai ter foto. Hoje não era para ter foto. Entrei na cozinha. Imagine uma mesa deste tamanho, um freezer atrás e uma bancada em L. Eu trabalho com artesanato e as louças são todas em barro, produzidas em Santana de São Francisco, ali por Neópolis. Eu tinha tirado toda a parte de barro, porque a mesa é uma mesa de montar e desmontar. E disse para elas, a comida só sai quente. E a parte de barro fica lá fora, em uma outra mesa reservada, coberta. E a parte das comidas pesadas ficam em cima desse freezer que está em desuso. Isso aqui é só para poder sair bandeja. Ok? Dito isso, eu me viro para colocar farofa e vinagrete. Vem de lá para cá todas as partes de barro. A menina entendeu errado. E as duas trouxeram a parte de barro para cá, para a mesa. A banda tocando, todo mundo comendo, ninguém percebeu. Caiu tudo. Quebrou umas 200 peças minhas de barro. Meu Deus do céu, gente. Aí eu peguei o gloss, que estava no meu bolso. Passei o gloss. Fiz uma oração mental. A menina ficou sem cor, as duas novatas. Respire, respire. Tem pá, tem vassoura e tem lixeiro. Ninguém precisa saber o que está acontecendo. Então, essa maturidade foi o tempo que me deu. Foi o tempo. E eu sei o quanto eu tive chefes e líderes tóxicas. Eu passei por burnout. E eu sei como é isso na vida de alguém. E quando alguma das minhas prestadoras de serviço eu sinto que não está bem, como agora tem uma em especial que trabalha comigo há muitos anos, e eu disse, relacionamento de 7 anos entra em crise. Isso a psicologia explica. Eu disse, vá fazer o que você tem vontade e conte comigo. Ela, Dália, eu nem acredito que você vai me apoiar. Eu disse, vou. Já marquei, vamos para o Sebrae, vou lhe apresentar. Então, o desenvolver, o protagonismo em desenvolver no coletivo me mostrou que eu posso ter tentáculos em muitos outros lugares. Eu não preciso da aceitação. Não preciso. Eu dou não a qualquer pessoa, independente do cargo, da função. Eu só sei aquilo que eu quero, mas muito mais o que eu não quero. Então, para você que é jornalista, para vocês que trabalham aí, que estão ouvindo, seguindo, terapia é fundamental, saúde mental é fundamental. Fundamental. Meus filhos, todos fazem terapia, todos têm. O único que não faz é o mais cabeçudo de todos, é meu marido. É o que me dá mais trabalho. São 31 anos juntos. Então, assim, quando eu penso o que é persistência, o que é regulação, o que é compartilhar, isso vai na premissa do que o padre diz, na alegria, na saúde, isso vale para todas as profissões, todas as relações. A gente tem que saber, quando a gente está bem,
Felicidade não é algo que você bota na água e toma todo dia e vai ficar feliz todo dia. Tem que existir fala sobre isso. Os colégios têm que trazer isso para a rotina deles. Podcasts são necessários. É o mês da mulher, é o mês que a gente precisa reforçar sobre como tratar as mulheres, como viver com mulheres, como estar entre mulheres, independentes dos gêneros, dos tipos de mulheres que nós temos e que somos, né? Eu lembro que uma das minhas babás, porque como eu tinha gêmeos, eu tinha a babá fixa e a babá folguista. E na casa dela, todo mundo alisava o cabelo. Todo mundo alisava o cabelo. E ela tinha que alisar o cabelo dela, porque todas as mulheres. E aí eu fiz uma proposta a ela. Eu disse, eu assumo a sua transição. Se permita se ver, porque agora você tem uma filha, e sua filha vai procurar saber quem ela é, porque ela vive numa casa de mulheres com cabelos pranchados, alisados, e ela mora em frente ao rio. As crianças vão querer ir para o rio e ela não vai poder ir, porque não é o dia dela escovar o cabelo, porque eu ouço isso de você. Ela respirou, pensou. Hoje ela tem um cabelo black lindo. A filha faz questão. Então, o Arrumadíssimo me trouxe um poder de fala que a psicologia só me dava no papel que eu exercia, de liderar profissionais ou de fazer a psicologia para uma pessoa, e que isso ia ser a pessoa e a vontade dela, na casa dela, no espaço dela. Então, hoje eu tenho mulheres que são empreendedoras, que sabem dizer não, que fazem fotos com Wagner, que se veem bonitas e que vão fazer com os filhos atípicos que eram escondidos. Perfeito. Eu acho muito incrível isso que você traz, né, da necessidade da gente pautar como se tratar uma mulher, respeitar uma mulher e além, né, de tudo, entender que a mulher ela tem esse papel de protagonismo. Então, eu enquanto mulher, eu posso e tenho o meu dever enquanto, pessoa e mulher de ser protagonista da minha história. Independente da área que eu vá escolher, né, seguir. E eu acho, mais questão pessoal, assim, é muito complicado, principalmente pra gente que escolhe áreas que não são tão prestigiada socialmente, né, a gente que não escolhe um direito da vida, uma medicina da vida, né. É muito complicado passar por esse processo de aceitação, da galera olhar para você e dizer: "Não, isso aqui é um trabalho qualificado", né. E isso é mais difícil ainda quando a gente é mulher, né, a gente é julgada, mas poxa, ela estaria sendo muito mais útil, sendo, a mãe da família que fica limitada, né, A à doutora casa. em psicologia. Pois é, a doutora em psicologia, ela seria muito melhor nesse papel, nessa caixinha, mas por que ela quer se rebelar, digamos assim, e ter o seu próprio empreendimento, né, e crescer, e brilhar, e bater o pé com suas decisões, dizer: "Não, não, não vai ser assim", ou "Sim, eu quero que seja assim, porque eu acredito que vai dar certo". Isso mesmo. E assim, esse dar não e esse se posicionar veio muito. É uma coisa assim, sabe? Quando eu comecei com o Arrumadíssimo, que eu dizia que eu ia fazer, eu não tinha as panelas ideais, eu não tinha a cozinha ideal, mas eu tinha um nome, Arrumadíssimo. Quando o Thales me deu o nome e me deu a logo, eu me emocionei. Ele mandou para mim, isso eu fiz era um jantar no sábado, e eu não entendia porque ele estava fazendo foto, porque eles estavam ali. Só que eles já tinham conversado e eles já sabiam o que eles iam fazer. Isso chama-se empatia. E aí, a minha resiliência de estar vivendo aquele momento
mesmo com os últimos R$ 80 e só ter sobrado 14 para colocar de combustível, eu sabia que existiria algo maior. Não sei lhe dizer o quê, mas quando eu recebi aquela logo, sabe? Eu sabia que era algo diferente. E hoje, quando eu vejo o Arrumadíssimo no lugar que ele chegou, eu lembro também que quando eu cortei meu cabelo era... Sabe aquele cabelo loiro, grande, padrão da mulher, né? Aquela mulher, tipo assim, a mulher que tá padrão. E aí, eu lembro que a gente foi comer um caranguejo e eu cheguei com cabelo curto, mas muito curto, porque Caio fazia com que isso fosse mágico. E eu cheguei com o cabelo... Como é o nome daquele... Quando dá no final do ano? Nevado. Nevei. Cheguei com o cabelo nevado, exatamente. A cara das pessoas para mim. E aí, o meu sogro, que é muito... ele é aquele cara que tem um padrão de mulher. E aí, chega ela com cabelo super mega curto. Depois eu vou te mostrar. E platinado. A mesa da família e de quem estava por perto olhou para mim. Eu estava com um vestido verde cana, porque Wagner tinha ido me fotografar e ele deu as cores que era para usar. E aí eu estou chegando, meu sogro olhou para mim e disse: daqui uns dias você vai raspar. Eu disse: como a cabeça é minha, eu posso fazer o que eu quiser. Não concordo com seu tom de caju, não combina com sua paleta de cores. Mas eu nunca falei. Passada. Gente. Então, você sabe o ato libertador Sim. de você poder dar não e dizer assim: eu comecei a cozinhar em cima de 2 cavaletes e uma mesa, e uma coisa de divisória. O nome era Arrumadíssimo, mas não era perfeito. Ainda não é perfeito. E nunca vai ser perfeito. Ele vai ser o que eu tenho para oferecer de melhor e levando para minha cozinha o meu melhor. Mas nunca vai ser melhor do que o dos outros. Isso. Cada um vai ter o seu tempero. Cada um vai ter a sua metodologia. E cada um que tiver à frente vai ser o protagonista. Mas eu represento as mulheres, literalmente, as Marias. Quem são essas Marias? Essas Marias são Dona Josefa, Marilene, Zefa de Macambira, minhas Marias avós. Quem são elas? Aquelas que botavam lencinho na cabeça, que vestiam aquela saia rodada e botavam a blusa, que não se maquiavam porque não tinham direito. Então, eu sou a Maria, que eu costumo dizer, é uma comida de vó de colo bom, porque tem muita vó megera. Então, eu já boto assim. É uma comida de vó de colo bom, feito por netas metida besta, que leva para casa de outros netos. É assim que eu me intitulo. Perfeito. E a gente pode pegar, né, muito como mensagem principal desse episódio. Cada um tem o seu tempero, cada mulher tem o seu tempero. E essa questão do cabelo que você trouxe mesmo, achei um tópico sensacional, porque o corte de cabelo, eu falo por mim, né? Até setembro eu tinha o cabelo aqui na cintura. E eu acho que o cortar o cabelo, ou na própria decisão de deixar crescer também, eu Sim, acho que é sim. muito uma imagem nossa, né? De como a Sim. gente se enxerga. Tipo assim, não tô nem aí pra como você me enxerga ou deixa de me enxergar. Eu quero me enxergar da mulher, da forma empoderada que sou, né? Da forma liberta que sou, no sentido de, tipo, traçar a minha rota, meus caminhos, né? E antes da gente encerrar, é uma curiosidade que eu tenho, né? Muito porque eu tô apaixonada, assim, pela sua trajetória, né? E pelo seu perfil maravilhoso de mulher independente.
E também por eu ter o sonho de ser mãe, eu queria muito saber de você. Como é que você concilia, né, a maternidade com o arrumadíssimo? E como é que você passa todos esses seus ideais e a sua verdade para os seus filhos? Veja só, ser mãe de gêmeos não é fácil. Não mesmo. Eu costumo dizer que eu tenho uma amiga, Patrícia Cavalcante, que ela disse que não queria nunca ficar em uma sala só com os meus 2 filhos, porque eles têm perguntas e posicionamentos muito um muito racional e o outro extremamente, crítico. Agradeço ao Promundo por ter formado até os 7 anos essa vivência deles poderem ser quem eles querem ser. O posicionamento entre ser mãe, ser empreendedora e ter filhos como o Rafael e Olavo não é tarefa fácil. Se já não é tarefa fácil ser mãe de homens adolescentes, ser deles, minha amiga Patrícia Cavalcante e Caio Abreu dizia assim: olha, me deixar só com esses meninos, eu tenho medo do que eu vou ter que responder a eles. Porque eles são muito na lata. Questionadores São, também. nada para eles vão vir assim de maneira fácil, não. Nada. E aí, Rafael, ele sempre quis que eu fosse empreendedora. Desde os 4 anos, ele queria que eu vendesse limonada na porta de casa, porque os meninos voltavam do jogo e queriam. Eles, mãe, a gente vende. 4 anos. Americanizado, né? Porque os desenhos que a gente tem são muito nessa linha. Hoje, mais não, graças a Deus. E aí, adoro o Irmão de Jorel, inclusive. Perfeito, adoro. E aí, eles têm uma mãe que bate a real. Sempre bateu. Então, eles olham para mim e questionam porque eu não estava em alguns momentos com eles. Porque, como eu trabalhava no interior, as festas comemorativas da cidade, Dia das Mães, eu estava lá no interior, no Dia das Mães, dos projetos sociais. Quem vinha era o pai. E eu trabalho isso de maneira muito tranquila, sabe? Eu não trabalho culpa. Não. Comunicação assertiva. Esses homens que estão aí cometendo esses crimes, é muita gente que justifica, porque ele fez isso, né? A gente teve casos esse ano, pai matar os 2 filhos para justificar uma possível traição. Cara, eu trabalho com os meus filhos e acho que a escola tem que botar os psicólogos, pedagogos para poder falar verdades para os filhos. Essa história que hoje, com 3 meses, os meninos estão usando aliança para poder dizer que é um anel de compromisso, e aí já trabalham a consciência que minha mulher, é como se fosse a questão de posse. Isso, para mim, é inegociável. Eu tenho uma psicóloga que eu sigo e eu adoro ela, que ela diz assim: mexa comigo, mas não mexa com os meus filhos. Isso é inegociável. Então, você quer negociar o futuro dos meus filhos com a sua filha? Converse comigo antes, porque eu tenho que tratar eles aqui em casa primeiro. Porque eu não estou acompanhando o nível das coisas como estão acontecendo. Então, ser mãe é uma tarefa muito difícil perto da minha de ser empreendedora, empresária, palestrante, sabe? Consultora. Ser mãe é a mais difícil. E nessa fase da adolescência que eles estão brigando com as espinhas, brigando com corte de cabelo, achando que o barbeiro é terapeuta e que a namorada que ele conheceu e que está há 3 meses é a mulher da vida dele. Ela está aqui assim, deixa eu ver se ela usa aliança também. Eu uso. Gente, eu vou dizer a vocês, mulheres, com os meus 22 anos, eu comecei a namorar com 16. Tivemos uma pausa
Porque não adianta a gente querer atravessar, passar das etapas. Então, o meu caminho de educar os homens da minha casa é educar 3 vezes, porque eu tenho que educar ao pai, que tinha conservador lá atrás, que convive com uma mulher fora da curva, da caixa, e de todos os preconceitos. Na minha cozinha, eu tenho candomblessista, tenho um bandista, tenho evangélico e tenho os mundanos. Tenho quem é de dia é menino e de noite é menina. E vivo com um segurança que é policial. E convivo com motoboys. E eles se respeitam. Quando ele começa a dizer uma coisa assim, não entendi. Aí ele repete, não entendi. Aí os outros que já me conhecem, ela tá mangando de você, ela tá tentando entender o que você tá falando. Então, educar é contínuo, vai ser sempre contínuo. Educar homens, principalmente nessa configuração que a gente tem sobre o feminicídio, sobre a idealização de posses, sobre não permitir, tipo assim, meu filho tem 17, a namorada tem 14. E aí, ele começou com 16, a mãe dela sabia, e aí ela ia para o Forma, A a viagem, né? viagem. E aí ele chegou para mim super preocupado, porque os amigos do segundo ano começaram a falar coisas assim, velho, de boa, você não ouça esses comentários, não. Sua namorada é sua namorada, os pais dela já pagaram, ela tem que ir, tem que se divertir como você. Isso. Você tem que se divertir. Aí ele quis negociar comigo o intercâmbio para menos tempo esse ano. Aí eu disse: não, nós vamos viajar, você vai fazer o intercâmbio e ela vai fazer o aniversário dela e comemorar o aniversário dela viajando. Sábado eu fui conhecer, saímos pela primeira vez, as minhas norinhas com os meus filhos. Eu disse para elas: vocês contem comigo para tudo. E se alguém estiver passando do ponto, me avise. Então, o ato de educar é muito mais difícil do que conciliar isso com a comida. É muito difícil. Mas hoje botei um para trabalhar comigo e o outro está estudando um pouco mais, porque quer fazer engenharia civil. Ai, gente, que coisa incrível, né? Eu achei muito interessante essa sua resposta de que educar, o ato de educar é mais difícil, né? Ainda mais quando a gente tá educando homens, né? Meninos que vão se tornar, né, os homens mais tarde. E também dessa pontuação que você trouxe na questão das relações, né? Eu acho muito legal. Fica uma virada de chave para os meninos e para as meninas, né? Para os meninos a buscarem entender mais, né, diversos aspectos, né, femininos, né, buscar respeitar uma mulher, que eu acho que é o essencial. Fico alerta também para os pais que estão assistindo, né, que Claro, buscar uma forma mais aberta, uma metodologia mais interessante, né, com a realidade do seu filho, da sua conjuntura familiar. E para as meninas, na hora, né, de escolher os seus dos seus parceiros, né? exato. Porque falar assim, pessoalmente, eu uso aliança, mas é uma coisa que eu, por exemplo, eu questionei Simbólica. muito, é simbólico, né? E na hora da gente escolher o nosso parceiro, eu particularmente, eu sou muito exigente, tanto que eu nunca tinha dado certo no namoro, porque eu era muito exigente, e escolher uma pessoa que me respeita, que me apoia, né? Eu dentro da universidade. Eu criei um projeto que atualmente é o maior veículo independente de jornalismo da UFES, e meu namorado me apoia, né? Me apoia 100%. Ele é vice-presidente regional da União Nacional dos Estudantes, então a gente tá ali sempre unidos, né? E para encerrar, eu acho que fica essa questão, né? A gente busca aquelas pessoas que nos apoiam. O respeito, O né? respeito, acima de tudo. Precisamos em todas as relações ter o respeito, construir o respeito, inclusive com os mais vulneráveis, porque são
os legados que nós vamos deixar. Não adianta a gente trabalhar as cotas dentro dos espaços públicos se a gente não trabalha o respeito aos excluídos nos espaços abertos, mesmo dentro de empresas privadas. Isso, não trabalhar com medidas paliativas, mas aí logo lá na razão do problema, na raiz do problema. Exatamente. Dali, muito obrigada por participar, né, do primeiro episódio do Conexão Promundo. Foi um prazer, né, literalmente, né, nessa conexão, né, nos conectar com uma pessoa tão cheia de vida, cheia de valores, cheia de verdade, com uma história muito recheada de coisas maravilhosas, né, literalmente. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada a você que conduziu com tamanha, vamos dizer assim, sutilezas que você trouxe e que eu pude expor, como em alguns outros momentos que eu já participo. Nunca foram tão leves em ter, assim, porque talvez pelo lado educacional, o qual eu tenho me posicionado de fazer parte, ele veio no momento certo, na hora certa, e meus filhos estavam super felizes com esse convite. Eles souberam antes de mim, e aí eles estavam, assim, eufóricos, pediram para eu desmarcar o outro, que eu teria um hoje. Mãe, por favor, se Wagner só pode pela manhã, então, assim, ela lhe deu 2 horários, mãe, por favor, por favor. Não, não se preocupe não, eu já desmarquei. Jamais seria menos do que honroso eu poder dividir com o Promundo, com os professores, com os seguidores do YouTube. A história de Dali Fonseca vem muito da história que foi construída antes do Arrumadíssimo, ela sendo mãe aqui no Promundo. Perfeito, muito obrigada, Dali. Eu que agradeço. A gente fica por aqui, eu espero que você curta, comente e compartilhe esse episódio mais do que especial. E fica a mensagem aí, né? Meninas, mulheres do Colégio Promundo, alunas, mães, colaboradoras do Colégio Promundo tá aqui para você, para educar, auxiliar e conscientizar acima de tudo, né? Dentro desse contexto que a gente está vivendo atualmente no nosso país. Muito obrigada por ter assistido. Eu espero que você permaneça conectado com a gente no Conexão Promundo. Tchau!